E aí, pessoal, boa tarde. Nós vamos ver hoje, dar continuidade ao nosso assunto sobre Guerra Fria, que é uma disputa que aconteceu logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde sobressaem duas grandes potências no campo tanto ideológico quanto econômico, político, adversárias que para vencer o nazismo estiveram do mesmo lado, os Estados Unidos, nós vemos aqui na figura os Estados Unidos e a União Soviética, que as duas nessa charge, com seus mísseis, que nós vamos ver as suas bombas nucleares ameaçando o mundo. Por isso que ficou conhecido com o nome, mas nós vamos ver por que ficou conhecido como nome de Guerra Fria, porque elas não chegaram a se enfrentar, num conflito militar direto, era provocações de um lado e do outro, mas que não chegou aí para o confronto direto. Por isso que ficou conhecido como Guerra Fria. Então vamos lá. Quando a guerra ela vai ali se desenrolando e começa a dar sinais ali da vitória dos aliados a partir de 1943, lembrando que ele é a partir de 1941, entra os Estados Unidos na guerra, entra a Rússia, a União Soviética, desculpa. E aí, quando vai desenhando ali uma força muito grande contra os nazistas, onde reuniu aí grandes potências como Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, eles começam a pensar no pós-guerra. E aí eles fazem a primeira reunião, que ficou conhecida como a Conferência de Teherã, lá no Irã, Teherã é a capital do Irã, aconteceu já ali no final de 1943, quando os líderes americanos, o Franklin Roosevelt, do Reino Unido, o Winston Churchill, e o da União Soviética, o Joseph Stalin, eles se reuniram em Teherã para discutir os fins do pós-guerra. Aqui nós temos aqui os três líderes, da esquerda para a direita. Nós temos aqui o Churchill, o Roosevelt e o Stalin. Então, ali eles começam a discutir as primeiras medidas a serem tomadas após o término da Segunda Guerra Mundial. Passado aproximadamente quase 2 anos, em fevereiro de 1945, que ainda estava em plena guerra, faltava ainda 3 meses para a Alemanha, para a rendição alemã, para a Alemanha sair do conflito, ela aceitar a derrota. Então eles voltaram a se reunir na cidade de Yalta, que fica na região da Crimeia, que era território da União Soviética. Os três líderes novamente voltam a se reunir em 1945. E aí, como a guerra estava próxima do fim, era necessário definir como se daria um novo equilíbrio de forças após o fim do conflito. E aí, nessa reunião foram discutidos diversos pontos, como criação das Nações Unidas, a ONU, que a gente ouve falar muito, é um órgão que foi criado nessa época. Discutiram também o futuro da Polônia e da assistência econômica no pós-guerra aos países europeus que estavam arrasados. A questão da Polônia ela foi assim, uma questão bem delicada, porque nesse momento da guerra, a Polônia ela estava ocupada os soviéticos, eles haviam se instalado ali no país durante o confronto, e nesse encontro foi bem polêmica a questão da Polônia, porque tanto o Churchill como o Roosevelt, eles temiam que a presença da Polônia ali contribuísse para o avanço da União Soviética, das ideias socialistas para a Europa Central. E aí, logo depois, 2 meses após a rendição da Alemanha, ou seja, 5 meses após a Conferência de Yalta, eles voltaram a se reunir de novo, só que agora na cidade alemã de Potsdam, que aí ficou conhecido como a Conferência de Potsdam. Ali eles estabeleceram a divisão da Alemanha e da cidade de Berlim em 4 áreas de influência, a influência soviética,
estadunidense, britânica e francesa. Ou seja, eles dividiram o território alemão em 4 partes. Nós temos aqui o mapa, ó, dá para a gente ver, né, a área de influência britânica, a área de influência francesa, a área de influência americana e a soviética. Só que aí, olha só, a capital, Berlim, ficaria dentro do território soviético. Eles queriam ter influência todos queriam ter influência na capital, Berlim. Então, dentro da União Soviética, dentro do território de influência da União Soviética, eles separaram a cidade de Berlim e dividiram ela também. Dá para vocês verem ali, está pequena a imagem, mas dá para ver que eles dividiram também 4 áreas de influência a capital. Mesmo dentro da área de influência soviética, a capital Berlim foi dividida e cada uma dessas potências teriam influência sobre a capital também, uma parte da capital. O que acontece é o seguinte, se a gente observar aqui, ó, é bom a gente prestar atenção assim, ó. Essas 3 áreas aqui, a britânica, a francesa e a americana, elas eram capitalistas. E a vermelha, aqui da União Soviética, socialista. Logo, anos depois, essas 3 áreas vão ficar uma única área de influência capitalista, com a influência principal dos Estados Unidos, e a área soviética, né, da União Soviética, de influência socialista. E a capital, da mesma forma, ficou dividida em 2 partes. Nós vamos ver isso, como isso foi se dando, com detalhes a seguir. Então, eles decidiram, né, na conferência de Potsdam, essa divisão, como seria essa divisão de áreas de influência, né, de área de ocupação da Alemanha, uma vez que a guerra já tinha acabado. E aí também discutiram a questão como os derrotados, a Alemanha, a Itália, o Japão, eles iam pagar as indenizações de guerra, né, e outras formas de punição. Aqui ficou poluição, gente, meu Deus, de punição para esses países. É porque para andar mais rápido do que digitar, se eu for digitar as coisas demora muito, então eu vou falando no microfone, né, e aí vai aparecendo ali. Aí depois eu corrijo, mas mesmo assim algumas palavras ainda ficam. No caso eu disse punição, o sistema entendeu poluição e eu não percebi na hora que eu corrigi. Desculpa aí, mas é poluição aqui, punição aqui. Que eles discutiram como os derrotados pagariam as indenizações de guerra e outras formas de punição para esses derrotados. Alemanha, Itália, Japão e por aí vai. Então vamos lá. E aí, após esse encontro, né, a guerra só estava agora no Oriente, lá com o Japão, na Europa a guerra tinha acabado. Os Estados Unidos e a União Soviética começam a disputar a supremacia mundial. O confronto está indo para o final, e aí agora essas 2 nações que são inimigas, que estavam do mesmo lado, começam a se estranhar, digamos assim, né? E aí os Estados de um lado a gente tinha os americanos, né, os estadunidenses, que tinham o objetivo de fortalecer o capitalismo no mundo, era o que os Estados Unidos queriam, né? Fortalecer o capitalismo em todas as partes do mundo, principalmente na Europa, que acabava a guerra ali, estava arrasados e tinha que haver ali um processo de reconstrução. Do outro lado, tinha os soviéticos, uma grande potência socialistas, que pretendiam formar um bloco de países aliados ao regime de Moscou, ou seja, ao regime socialista. Então, aí inicia-se um novo tipo de guerra, né, igualmente sombria e talvez até mais perigosa, que ficou conhecida como Guerra Fria. E aí é quando começa, né, a disputa por áreas de influência. Lembra lá que, uns 2 slides atrás, eu disse que houve ali a divisão da Alemanha. Né? Mas essa disputa ali não ficou só na ocupação da Alemanha, ficou em todas as regiões do mundo. Os Estados Unidos e a União Soviética passaram a disputar, né, essa área de influência. Dentro do continente europeu, mas que tem reflexos em outras partes do mundo. A gente vê, por exemplo, o Brasil, após o governo Jango, nós estudamos no capítulo anterior, que ele foi deposto por um golpe militar, um golpe civil-militar, que tinha apoio americano contra as ideias socialistas dentro do país. Veja que essa disputa ela tem reflexos em várias partes do mundo. Aqui no caso nosso, nós não tivemos
uma guerra civil, graças a Deus. Mas em outras regiões do mundo houve guerra civil e onde de um lado os Estados Unidos apoiava o grupo que queria o capitalismo e do outro lado a União Soviética apoiava outro grupo que queria o socialismo. E ali dentro dos países travaram grandes conflitos. Né? A gente tem exemplo aí, por exemplo, o Vietnã, que acabou se dividindo naquele momento em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Temos a questão da Coreia do Norte, né, que ficou dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Até hoje é dividida. Até hoje é como se esse país, né, dividido, que formou dois países aí, um socialista e um capitalista, né, a do Sul capitalista, a do Norte a do Sul capitalista, a do Norte comunista, né? Como se até hoje eles ainda tivessem conflito, eles não encerraram ainda essas disputas, né? A gente, até hoje, se vocês prestarem atenção, sempre aparece na televisão alguns problemas dessa região. A gente vai ter várias regiões do mundo que vão ter esses conflitos. No caso aí desses países asiáticos, de Vietnã, das Coreias, a guerra ela foi muito terrível porque havia ali o fornecimento de armas, de munição, muito dinheiro colocado tanto de um lado quanto do outro. Porque tanto os Estados Unidos queria que prevalecesse o grupo capitalista, quanto do outro lado tinha a Rússia, investindo pesado em armas, mandando muito dinheiro, treinamento, para que os socialistas vencessem. Então a gente vai ver que em todos os lugares do mundo houve essa disputa por influências, né? Então vamos lá, como ela se dá dentro do continente europeu, né? Primeiro porque o continente europeu estava praticamente devastado pela guerra, né? Então, principalmente na Europa Oriental, que foi onde o conflito se deu, eu tenho até um mapa aqui no próximo. Aqui ó, ficou no slide anterior. As áreas de influência. A gente vai falar muito em Europa Oriental. A gente tem aqui a Rússia. Aí, quando fala de Europa Oriental, a gente está falando dessa região. A Europa Ocidental está falando região amarela. Só para se ter essa noção. Né? Sempre que estiver falando de Europa Oriental, a gente está falando desses países. Ó. Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Macedônia, Sérvia, Tchecoslováquia e por aí vai. Falando de ocidental, a gente vai estar falando de Alemanha, a gente vai estar falando de Reino Unido, França, Espanha, Itália, Suíça. Lembrando que nesse momento a Alemanha também ela estava dividida, né, nas áreas de influência, que acabou se tornando a área de influência capitalista e a área de influência socialista, ocidental, capitalista, oriental, socialista. Sempre fazer essa associação. A área ocidental capitalista, né, Europa ocidental capitalista, Europa oriental comunista. Alemanha ocidental capitalista, Alemanha oriental comunista. É bom sempre a gente ter isso na cabeça. Então, a Europa Oriental, ou seja, aquela ligada à Rússia, ela enfrentava altas taxas de desemprego, falta de recursos para as obras de infraestrutura, como abastecimento de água, né? E de esgoto, aqui também aqui era e de esgoto, o sistema ficou errado aqui, desculpa. E também o fornecimento de energia elétrica. Então, esses países viviam condições muito difíceis, arrasados pela guerra, tinha dificuldade de começar ali sozinho isso. Então, esse investimento, né, para melhorar essa situação. E aí essas condições elas impulsionavam o crescimento eleitoral dos partidos socialistas, né, aquele partido que fala mais para as classes trabalhadoras, para o povo mais pobre, dizendo, né, falando sobre igualdade, né. Então isso, nesse ambiente de pobreza, de dificuldade, tem uma maior aceitação desse tipo de ideia. E aí os países socialistas esses países vão se tornar mais alinhados ao socialismo. E aí é quando os Estados Unidos, querendo barrar essa influência soviética, né, segurar essa influência soviética apenas lá nos países do leste europeu, e impedir que elas se espalhassem para a região do sul, do ocidental, desculpa, a região europeia ocidental. O presidente americano, né, o Truman, que nessa época já tinha mudado o governo nos Estados Unidos, estamos falando já de 1947, ele vai criar um amplo
programa, né, que foi um amplo conjunto de diretrizes para a política externa dos Estados Unidos, né, visando consolidar a presença do país na América Ocidental. Ou seja, chegar na Europa Ocidental e fazer grandes investimentos de reconstrução, de mostrar para os europeus que a ideia era essa, investir pesado, melhorar a vida da região ocidental europeia para mostrar para o povo que o capitalismo era melhor do que o socialismo. Então, esse conjunto de diretrizes ficou conhecido como Doutrina Truman. Ela incluía a concessão de créditos, ou seja, a injeção de dinheiro, né, para a reconstrução europeia e auxílio militar aos países da região. Além de colocar dinheiro, né, para a reconstrução dos países, eles mandavam para lá auxílio militar para fazer ali frente ao poderio soviético, que estava ali muito próximo dos países europeus ocidentais. E em mais um ato de uma política anticomunista na região, né, para barrar o crescimento do comunismo na região, em junho do mesmo ano, né, ou seja, a doutrina Truman ela inicia em março, mas em junho do mesmo ano, de 1947, o governo dos Estados Unidos, né, o Congresso americano, aprova o que ficou conhecido como o Plano Marshall. O Plano Marshall ele foi um programa de ajuda econômica e tecnológica aos países europeus, que aí no caso incluía a parte capitalista da Alemanha, né, a Alemanha Ocidental, onde milhões de dólares eles foram injetados na economia desses países para acelerar a recuperação, né, da capacidade produtiva e facilitar a criação de novos empregos e o desenvolvimento de políticas sociais na região europeia ocidental. Em resposta a esse plano de ajuda aos países europeus, né, o plano Marshall, feito pelos Estados Unidos, a União Soviética também fez, em 1949, o plano dela, que ficou conhecido como Conselho de Assistência Econômica Mútua, ou Comecon, que era para ajudar aqueles países europeus lá do leste, que eu mostrei no mapa, que estavam alinhados com a União Soviética. Apesar de colocar menos recursos do que foi colocado pelos Estados Unidos nos países da Europa Ocidental, essa ajuda financeira da Comecon ela contribuiu para ampliar a dependência econômica desses países membros em relação à União Soviética. E aí é nesse contexto que o mundo acaba se armando. Em outubro de 1949, diante dessas tensões entre esses países ocidental capitalista versus a União Soviética comunista, socialista, os Estados Unidos, né, liderando ali outros países como o Canadá, o Reino Unido, a França e outros países europeus, acabaram fundando a organização do Tratado do Atlântico Norte, ou o que ficou conhecido pela sigla de OTAN, que é a reunião desses diversos países capitalistas ocidentais, que previa uma ajuda, né, e a cooperação militar entre esses membros, ou seja, onde um membro, aí os Estados Unidos ajudaria o Reino Unido, ajudaria a França ajudaria o Reino Unido, entendeu? É uma cooperação mútua entre esses diversos membros. Na prática, eles desejavam demonstrar, né, a força e a união do Ocidente diante da União Soviética. Aí a Alemanha Ocidental, né, aquela parte capitalista da Alemanha, acabou ingressando na OTAN em 1955, o que contrariava os acordos assinados no pós-guerra, lá que envolvia Estados Unidos, os países ali naquela divisão da Alemanha entre as principais potências, né, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Foi assinado um documento que estabelecia uma neutralidade militar das duas Alemanhas, né, tanto a socialista quanto a capitalista. Mas aí, em 1955, a Alemanha capitalista, ligada aos países ocidentais, acabou por aderir à OTAN. E aí, em resposta à
o fortalecimento da OTAN, a União Soviética também reúne os países do bloco socialista, né, os países europeus, ali a União Soviética, Albânia, Hungria, Romênia, Bulgária, Polônia, Alemanha Oriental e Tchecoslováquia, e formaram também o grupo dele que ficou conhecido como o Pacto de Varsóvia, que é ali uma aliança militar do bloco socialista. Aqui a gente tem que separar, né? Quando se fala da questão econômica, os capitalistas criaram o Plano Marshall, né? Onde os Estados Unidos passou a investir pesado na reconstrução dos países europeus ocidental, e em resposta a União Soviética criou a Comecon, que era também um plano de ajuda aos países da Europa Oriental. E na questão militar, né, houve aí a criação da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, e em resposta a União Soviética lidera a criação do Pacto de Varsóvia, que tinha o mesmo objetivo do acordo firmado pelo grupo rival, ou seja, a OTAN. Qual era o objetivo? Demonstrar ao mundo, nesse caso agora, demonstrar ao mundo ocidental, aos Estados Unidos e seus aliados, a coesão do bloco socialista, né? Que aqui nós estamos falando do Pacto de Varsóvia. As duas superpotências, elas também começaram a disputar o domínio por novas tecnologias e o desenvolvimento de armas sofisticadas, né? Diante desse embate ideológico, econômico e político entre essas duas ideias aí no mundo, né? O mundo está polarizado, de um lado capitalismo, de outro lado comunismo. Eles passam cada vez mais a tentar desenvolver armas mais poderosas, mais sofisticadas. E aí o que dá origem ao que ficou conhecido como a corrida armamentista. E aí, só para se ter noção, já na década de 1950, Estados Unidos e União Soviética já dispunham de um poderoso arsenal nuclear, né, e de bombas de hidrogênio, que eram muito mais destrutivas do que aquelas bombas utilizadas pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, 10 anos, menos de 10 anos depois, eles já tinham desenvolvido tecnologia, desenvolvido armas muito mais destrutivas do que as que eles tinham utilizado na Segunda Guerra Mundial. E aí tinha também tecnologia suficiente, né, com base nessas armas, para destruir o planeta. E aí o mundo estava claramente dividido e aterrorizado, com a possibilidade de assistir a qualquer momento a uma guerra que poderia destruí-lo. Então é isso, pessoal. Eu vou dividir o assunto aí em algumas partes para não ficar muito comprido. Essa aula já passou de 20 minutos. Na próxima aula a gente continua. Aí vocês respondem as questões que estão aí abaixo, que depois no final do assunto a gente corrige todas, certo? Então até a próxima aula.